questão é que aconteceram muitas coisas, cara, e deu vontade de fazer vídeo de novo. Bom, tá acontecendo muita coisa, né, cara? A gente tá passando por um momento muito, muito complicado e, sinceramente, eu já tô de saco cheio. Eu acho que a essa altura do campeonato muita gente já tá de saco cheio. Eu ia falar todo mundo já tá de saco cheio, mas na verdade, infelizmente, não, né? Se todo mundo tivesse de saco cheio, certamente a gente não estaria vivendo boa parte das coisas que a gente está vivendo. Infelizmente, se a gente está vivendo hoje o que a gente está vivendo, né? Certamente é porque muitas pessoas realmente não estão nem aí. Mas eu não vim aqui certamente para falar sobre isso, sobre política. Eu vim mais contar mais ou menos o que aconteceu comigo nesse tempo aí que eu fiquei fora. Bom, certamente vocês devem estar vendo que eu cortei o cabelo. Que é bom às vezes, né, cara, você dar uma repaginada assim, porque às vezes você fica muito preso a um visual. E daí, sei lá, às vezes você não tá se sentindo muito bem e você acaba se prendendo a esse visual. Sei lá, eu sempre tive cabelo grande. Bom, meu cabelo continua grande, mas eu sempre tive o cabelo assim, isso aqui, assim, né? Desde o segundo ano do ensino médio que ele começou a crescer até aqui, assim. E desde então eu sempre tinha medo de cortar ele muito e tal. E daí eu falei, cara, eu já tô de saco cheio. E chega desse visual, assim, sabe? E daí eu quis cortar. Eu passei pra UF no fim do ano passado. Eu acho que eu não cheguei a comentar sobre isso. E foi uma das coisas boas, assim, que aconteceu durante essa enxurrada de coisas ruins que aconteceram, mas foi muito bom eu ter passado, porque certamente no IFIX, cara, eu não me dava nem um pouco bem, assim, realmente eu fiz eu fiz 4 matérias em 5 períodos. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia, olhando assim pra trás, eu me arrependo, porque mesmo eu não gostando do modelo do curso de Fix, né? Cara, eu teria feito diferente, sabe? Mesmo não tendo gostado, eu teria pego assim mesmo e estudado e tal, e feito as matérias, sabe? Pego outras matérias. Eu sei que eu sou novo, né? Tenho 22 ainda, tipo, dá tranquilo pra eu terminar a faculdade e tal. Mas, pô, cara, eu já poderia estar terminando e, sei lá, tá vendo mestrado, alguma coisa assim, né? Mas enfim, né? É aprendizado. Mas o fato é que na UF, certamente, eu acabei o primeiro período agora. Cara, eu me dei muito melhor, sabe? E assim, foi tudo que eu falava da importância de você ter uma base definida pelo menos no primeiro período. Cara, eu vivi isso assim, sabe? Imagina, cara, você chega no primeiro período e você não tem base nenhuma, tipo, de matérias assim. Você pega qualquer matéria que você quiser, tipo, pô, você entrou na faculdade agora, como é que você. É um mundo completamente novo pra você e você já vai ter total liberdade pra escolher as matérias, tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Eu ainda pretendo fazer um vídeo. Eu tenho um monte de vídeos, assim, que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho uma lista, assim, de vídeos. Acreditem, eu tenho uma lista, assim, de vídeos pra fazer pro canal. Eu tenho projetos pra fazer pra esse canal, mas, assim, estão todos engavetados, assim, infelizmente. Mas eu tenho, assim, sabe, uma lista pra explicar melhor o motivo de eu não gostar do Fix, assim, porque foi uma coisa, assim, que não ficou completamente explicada, sabe? Então, eu acredito que tenha muita gente que me odeia até hoje, assim, lá do Fix, mas também, tudo bem, assim, isso acontece, né? É uma das coisas de você se expor, e eu acho que é importante, porque eu nunca tinha visto ninguém falar mal, ninguém falar o que pensava do Fix, né? E eu via que muita gente não gostava do modelo do curso. E infelizmente teve alguns comentários que vieram, não, realmente, é isso aí, as faculdades públicas são assim. Então muita gente veio falar comigo assim, como se eu tivesse tipo Olavo de Carvalho, assim, defendendo que as faculdades públicas são um lixo e tal. E daí eu falei, nossa, cara, que merda que. Mas tranquilo assim, né? Tipo, poderia acontecer isso também, sabe? Mas então por isso que eu ainda quero fazer um vídeo explicando melhor, né? Tem os projetos, né, do canal, por cursos de filosofia para todas as idades, assim, para qualquer um que queira, sabe? Eu acho que é importante fazer isso. E assim, um dia eu ainda vou conseguir fazer, sabe? É uma parada que nunca sai da minha cabeça. Assim, eu ainda falo, não, um dia eu ainda vou fazer
curso assim maneirinho de filosofia. E quando eu falo um curso assim, é uma parada, uma série de vídeos assim, sabe, começando explicando o que é a filosofia, qual o problema também que se tem em definir isso, sabe? Enfim, explicando toda essa noção, a problemática de se definir a filosofia, por que tem gente também que não gosta de falar que tem uma linearidade da filosofia. Explicar, mas explicar, por isso que eu acho que é importante, sim. Por isso que eu acho que por mais que não tenha talvez uma certa linearidade, cara, tem sim. Porque primeiro que tem um momento que começaram a fazer essa parada, sabe? Por mais que sempre existiu o pensamento e tal, mas tem um momento que começaram a datar essas coisas, entendeu? Anotar e tal, assim. E para você começar a estudar isso, você precisa ter um ponto de partida, né? Então essa que é a questão que eu bato sempre, assim. Não é você definindo os princípios falando que só existem aquelas coisas, sabe? Por exemplo, fazendo uma botando num pedestal esses filósofos dos princípios e falando, não, só isso que é filosofia, só existe filosofia clássica. Não, mas é que é importante a gente botar um ponto de partida, até para depois que a gente possa contrastar e ver a diferença e ver a problemática disso também, entendeu? Para que a gente possa destruir, talvez, e falar, não, ó, isso daí tudo não presta, mas a gente precisa entender, entendeu? Eu já comecei a entrar numa parte do curso, talvez, né, interessante, e o que eu acho mais é, imprescindível é o curso de lógica, porque eu vejo uma necessidade tremenda de se ensinar lógica para as pessoas de uma maneira didática, e eu vejo realmente assim a falta que faz o ensino da lógica para as pessoas. E eu vejo como assim tem tudo a ver com o que eu estou falando. Que assim, cara, por mais que tenha essa discussão toda de que a filosofia sempre pode ter existido e tudo mais assim, mas cara, a lógica, por exemplo, ela nos mostra que é muito importante a gente tentar achar pelo menos uma linearidade, porque senão, cara, a gente é muito difícil você definir os argumentos, entendeu? Então a gente precisa colocando assim, definindo uma certa linearidade, a gente consegue definir melhor os argumentos e entender melhor a realidade que nos cerca, entendeu? Porque a lógica tem tudo a ver com isso. E eu me lembro muito assim de uma galera, por exemplo, que às vezes acha que a lógica não tem importância, que acha que a lógica é só coisa de é uma galera de matemática, uma galera são matemáticos querendo fazer filosofia, que não é importante, ou então que né, que aquela galerinha assim que é mais nerd, que isso daí não é. Cara, muito pelo contrário, sabe? É porque tem essa briga, né, entre a filosofia analítica e a filosofia continental, né? A filosofia analítica é essa filosofia mais da lógica e tudo mais assim. E a continental já seria a... Eu não sei por que tem esse nome, na real teria que estudar, eu já li essa parada assim, mas continental acho que é porque se fazia mais no continente europeu por si só. E a analítica, acho que também, mas era mais tipo das Américas e tipo. Enfim, eu posso estar falando besteira aqui, mas a grande diferença é essa. A analítica é uma parada mais da análise da linguagem e uma parada mais assim, didática, eu acho, sabe? Uma parada mais de analisar os argumentos e tal. A continental também pode ter, mas eu vejo que na continental às vezes é uma parada muito assim, truncada, sabe? E tem sim, nossa, suas importâncias e tal, seus autores importantes, mas assim, eu vejo muito uma galera que tem assim sei lá, um nome toque assim com a filosofia analítica e que não gosta, fala que é coisa de, sei lá, de gente de direita ou alguma coisa assim, tipo, cara, eu acho que a filosofia analítica é tremendamente importante para que, como eu disse, a gente entenda a realidade que nos cerca, entendeu? A linguagem, ela é tudo, entendeu? Porque assim, isso aqui é uma lanterna, mas assim, lanterna, tá entendendo? A linguagem é tudo, porque a gente se comunica. Então, assim, mesmo para alguém que, sei lá, que é surdo, alguma coisa assim, existe a linguagem de sinais. Então, assim, a linguagem é tudo. É você estabelecer significado para as coisas. Então, isso é filosofia, sabe? É você entender o significado das coisas. E você entender bem o significado das coisas é fundamental.
daí a gente vai entrar, né, nas proposições, nos argumentos, e a gente entender os argumentos também é fundamental. Então não tem como a gente querer ser contra alguma coisa ou querer ser a favor se a gente não entender primeiro os conceitos, né, as ideias. E a gente só entende as ideias estudando as linguagens, estudando esses conceitos, o que eles significam. Então acho que é muito importante. Eu acabei meio que falando do meu interesse com o canal. Não era para fazer isso na real, era mais para desabafar sobre como que tá difícil, né, cara, assim, o lance todo, assim, da pandemia. E uma parada que, assim, eu sinceramente não tenho mais muita esperança, cara, sinceramente mesmo, assim. Mas eu venho tentando cada dia, sei lá, dar o meu melhor e fazer as minhas coisas e, né, num momento assim eu achava um dia assim que não, que as coisas iriam algum dia mudar pela educação e tal. Eu sempre vou continuar acreditando na educação, enfim, senão eu não estaria fazendo filosofia, né? Mas eu já não sei mais assim se eu tenho esse mesmo otimismo assim de achar que eu não sei, cara, sabe? Eu tenho tudo que acontece assim tem me deixado bem frustrado mesmo assim. E é num nível, cara, de que assim, por exemplo, esse negacionismo todo, sabe? Essa galera que tem tanto gado ainda, né, cara, que ainda segue o cara, que eu acho que assim, é uma parada realmente absurda e é o nível que eu tô falando, que eu não consigo mais olhar para as coisas e falar assim, não, calma, tem uma saída e tal. Eu não sei, sabe? Não sei, eu acho que as coisas às vezes as pessoas só enxergam quando acontece assim na cara delas mesmo, entendeu? Porque se não for assim, cara. E quando eu digo só na cara delas mesmo, é sei lá, tipo, aconteceu alguma parada, não sei, tipo, uma bomba na. Não sei, não tô falando de, né, de chegar lá e fazer isso, mas tô falando assim, dessas situações horrorosas que estão, por exemplo, acontecendo na Palestina, essas paradas assim. E ainda assim, não, essas pessoas não entendem, né? Não entendem como que é ruim isso tudo que está acontecendo. Então, se nem isso, cara, se nem essas situações assim de concretas assim de bombardeio, essas pessoas assim conseguem ver a magnitude do problema. E então, eu não sei, cara, porque uma questão sanitária dessa, né, de que, porra, milhares de pessoas estão morrendo e daí as pessoas não conseguem enxergar a culpa, né, do cara, né, ficam falando, não, mas isso não é culpa dele e tal, ele é boçal demais pra ter culpa e tal. Aí eu não sei, cara, sinceramente eu não tenho mais assim o mesmo otimismo que eu tinha assim quando eu entrei na faculdade pra achar que um dia vai mudar ou alguma coisa assim. De uma certa forma, como eu disse, eu ainda tenho, né? Porque senão eu não estaria aqui tentando, continuando estudando e tal, mas falar que às vezes é foda, cara. Às vezes assim você não dá vontade mais, sabe? Às vezes dá vontade mesmo de você parar e tal. E principalmente, né, com essas coisas assim de a gente não sabe às vezes se vai fechar a faculdade, se vai ser privatizado e tal. Daí eu não sei, cara. Às vezes eu penso, porra, então talvez seja melhor mesmo eu, sei lá, sabe, tentar puxar algum direito aí da vida, sabe? De alguma forma vai ter um pouco a ver ali com filosofia e tal. E eu vou estar talvez conseguindo ter um pouquinho mais de sossego, não vou estar tão assim, digamos, louco, né, com essas questões todas assim. Mas é isso, né, cara? É, filosofia é essa parada assim. Hoje em dia, assim, eu não sei mais se eu diria que vale a pena assim, não, sabe? Pra, pra alguém assim que. É engraçado, porque antigamente, quando eu quis fazer o curso, né? E daí tinha uma professora lá que ela, no ensino médio, ela falou, cara, não faz. E daí eu fiquei completamente triste, assim, sabe? Não entendia. Na verdade eu entendia, mas eu falei, pô, cara, ela não deveria falar isso pra mim. Mas hoje em dia, assim, eu também, sinceramente, não. Fico triste, assim, em falar isso, porque talvez alguém veja isso e fale que não. Pô, então não vou fazer o curso também.
Mas assim, pensa bem, cara. Pensa bem o que você quer fazer. Eu não tô falando pra você não fazer, entendeu? Mas assim, só faça se você entender que é realmente aquilo que você quer. Que nem o que eu vejo, entendeu? Porque é o que eu. Assim, se eu tivesse fazendo outra coisa, também não iria estar com a solução, entendeu? A questão é essa também. A questão é que, digamos assim, a minha alma, né? Como eu digo, a minha alma é assim, a minha pessoa, ela sempre iria precisar dessas coisas, entendeu? Então, eu não iria conseguir, eu acho, outro curso, entendeu? Eu acho que fazer outro curso talvez iria ser muito mais doloroso, assim, muito mais prejudicial a mim do que fazer filosofia, entendeu? Então, assim, são situações complicadas que a gente está vivendo, mas para todos os âmbitos, entende? E só não vai ser complicado para quem realmente não for assim, não enxergar, sabe? Pro gado e tal, aí realmente não vai ser complicado, entende? Então, desculpa até ter falado isso assim, mas é porque eu sei lá, cara, eu tenho muito medo assim de acabar incentivando alguém e depois a pessoa ficar mal, sei lá, e falar assim, pô, eu fiz por causa desse cara e tal. Então entenda assim o que você quer, entendeu? Porque é o que eu tô falando. Eu não faria outra coisa, porque outra coisa eu não me ficaria bem, assim. Mas agora, se continuar dessa maneira assim e se fechar alguma coisa, eu não vou procurar tipo uma particular de filosofia, sabe? Eu acho que vou procurar, como eu disse, alguma particular de direito, alguma coisa assim. Porque chega, sabe? E daí eu procuro é, mudar as coisas dentro do direito, por exemplo, sei lá, eu posso tentar fazer tipo implosões ali, né, de mudança. I'm so tired. She broke out at me. No more struggle. No more energy. No more patience. You can write that down.